Oi, gente maravilhosa dessa internet. Bom, continuando outro vídeo, né? Eu vou falar pra vocês agora o valor de tudo que eu sei sobre trabalhos na Holanda. Bom, vamos lá. Quanto eu cobrava no valor da minha hora? Lembra que no outro vídeo eu falei pra vocês que dependia muito de como o estado da casa tava? Então vamos lá. Se era uma casa que tava fácil de limpar, eu cobrava R$12,50. Se era uma casa que tava difícil de limpar, como eu falei dos indianos, eu cobrava R$13,50 a hora. Outra coisa muito importante, eu tinha uma casa que ela era uma casa de 3 vezes na semana. Não é a casa que eu falei que me roubou, era uma outra casa. Nessa casa, eu trabalhava 3 vezes na semana e ficava horas na segunda, 3 horas na quarta e 4 horas na sexta-feira. Era uma casa muito bagunçada, porém, como ela era uma pessoa que dava 11 horas durante toda a semana, eu fiz por ela 10 euros a hora. Ou seja, só nessa casa eu tirava 10 euros por semana. Esse era meu valor dentro de Amsterdã. Às vezes, você tá chegando agora, se aparecer um tipo de casa desse jeito, por 10 euros, a gente pega. Depois você pode dispensar, você pode vender a faxina, não tem problema. Bom, quanto eu cobrava se eu fosse trabalhar fora de Amsterdã? Se eu fosse trabalhar fora de Amsterdã, numa casa que eu cobraria R$12,50, eu cobrava 14. Se é uma casa que R$13,50, eu cobraria 15. Entendeu? Sempre aumentava mais ou menos um pouquinho, que é porque você tem gasto de pegar ônibus, você tem tempo que você perde, então é bom você estar calculando sempre isso e se compensa pra você. Se eu for trabalhar num lugar que precisa de eu pegar trem, por exemplo, eu moro em Amsterdã e vou trabalhar em Utrecht, então eu sempre coloco o valor da casa normal mais a ajuda no transporte. Por exemplo, eu tinha uma casa em Utrecht, eu fazia ela uma vez por semana, fazia 4 horas, e ela me ajudava com meio transporte, ou seja, eu gastava 12 euros, então ela me ajudava com 6. Pra mim compensava. Agora, eu acho que não compensa se você pegar uma casa de 2 horas por dia pra você sair de onde você mora pra ir pra outra cidade que você pegar trem pagando só metade da passagem. Não compensa, porque você tá perdendo tempo, e tempo é dinheiro. Agora, vamos supor que você vai trabalhar numa faxina que é pós-obra. Você cobra no mínimo 15 euros a hora, porque você tem que deixar ela brilhando e é muito cansativo. Mas eu já trabalhei para um cara, ele chamava David, eu trabalhei com ele e era bom trabalhar com ele porque ele pegava, isso quando eu cheguei, tá? Ele pagava 10 euros a hora, mas era assim, ó, ele às vezes pegava a gente 8 horas da manhã, a gente marcava num lugar, ele pegava a gente, isso a gente chama lá de rota. Ele pegava a gente e levava a gente para uma faxina de imobiliária. Como é essa faxina de imobiliária? Por exemplo, a imobiliária acabou de desocupar esse apartamento para passar para outro inquilino. Tem que fazer uma faxina e deixar a casa brilhando. Principalmente porque ele pegava muita casa de luxo. Então a gente gastava aí 8, 9, 10 horas fazendo uma faxina. Então tinha dia que eu ganhava 80 euros, 90 euros, 100 euros com ele. E ele tinha todos os dias. Teve 2 semanas que eu trabalhei com ele direto. Então o que eu fazia? Eu sempre colocava as minhas casas que eu tinha nos dias, encaixava nos dias que ele não me chamava, porque isso era mais dinheiro pra mim. Vamos falar da babá. Então, como eu falei, eu olhava 2 crianças brasileiras e também olhei alguns holandesinhos muito fofinhos. O valor da hora depende. Por exemplo, na casa que eu trabalhava, que eu cobrava 10 euros, às vezes ela pedia um bônus de babá. Eu cobrava dela 7 euros a hora. Mas nas outras casas, por exemplo, eu já olhei a Melanie. A Melanie eu olhava ela às vezes no final de semana, no sábado à tarde, pra mãe dela resolver umas coisas com o marido. E eu cobrava 10 euros pra ficar com a Melanie no final de semana. E se eu precisasse dormir também na casa de outra pessoa para poder trabalhar de babá, eu também cobrava 10 euros. De 7 a 10 euros esse é o valor da hora de babá. Se for a diária, normalmente é 40 euros. Mas tudo depende da hora que você pega, a hora que você sai. Se é para brasileiro, se não é, se é para outra etnia, entendeu?
Se eu fosse dormir, eu cobrava 50 euros. Se eu fosse dormir com a criança. Por exemplo, às vezes eu dormia carradaça numa sexta-feira. A mãe dela saía 8 horas da noite e só voltava no outro dia 10 da manhã, vamos supor. Eu cobrava 50 euros. Se ela pedisse, passava às 8 e terminava no outro dia 6 horas da tarde, eu cobrava 100 euros. Se fosse no final de semana. No valor de ajudante de faxina, quanto eu ganhava? Quando eu ajudava a Lorena, eu ganhava 10 euros. Eu ajudei também outras pessoas, mesmo tendo as minhas casas, eu nunca fiquei parada. Às vezes tinha dia que minha patroa cancelava, porque, sei lá, ela ia viajar naquele dia. Então, eu sempre procurava um jeito de estar ajudando alguém, eu sempre dava um jeito de ocupar o meu dia pra eu não ficar sem trabalhar. É que quando eu cheguei na Holanda, eu trabalhava de segunda a segunda. Eu fiquei 4 meses trabalhando de segunda a segunda, sem sair de casa pra nada, só trabalhando mesmo. Só trabalhava, eu não fazia mais nada além de trabalhar. Quanto eu pagava para os meus ajudantes? Eu sempre paguei 10 euros, que foi o mesmo tanto que eu ganhava como ajudante. Porque eu acho assim, algumas pessoas falam, mas nossa, é muito cara de pau. A pessoa faz a mesma coisa. Mas a pessoa não teve o trabalho de procurar o serviço, a pessoa não teve o trabalho de continuar naquele serviço, de se responsabilizar pelaquela casa, a pessoa não teve o trabalho de colocar o nome na frente pra poder falar, não, essa casa é minha, a responsabilidade é minha, se quebrar alguma coisa, se a pessoa roubar alguma coisa, é minha responsabilidade. E todo brasileiro faz isso, se quiser me julgar, me julga, mas é o que eu penso. É a mesma coisa sobre vender suas faxinas. Como que funciona a venda de faxina? Muita gente acha errado. Eu não acho errado não, sabe por quê? Igual, fiquei 7 meses trabalhando em várias casas minhas patroas tinham total confiança em mim. Elas sempre me ajudavam. Já tive casos, eu vou contar depois pra vocês, de casos que minhas patroas precisaram me ajudar. Eu sempre ganhei presente por eu ser uma boa, assim, uma boa funcionária. Eu ganhava presente quando não era dia de nada, ela sempre me dava alguma coisa, me dava um bônus, me dava um extra. Por quê? Porque eu fazia meu trabalho bem feito, e além de fazer meu trabalho bem feito, eu fazia mais do que era me pedido, quando dava tempo. E além de ser sempre muito educada com meus patrões. Às vezes eu não tinha como ir trabalhar naquele dia por motivo de doença, eu sempre mandava uma mensagem antes, perguntando se eu podia fazer a troca do dia, por causa que eu tava doente, não teria como eu ir, não sei o quê. Sempre perguntando as coisas antes, porque a casa é deles. Aquele dia eles contam com a faxina. Então a gente tem que ter responsabilidade e comprometimento pra poder demonstrar que a gente tá ali junto com eles. Então a gente julga que acha que é errado. Não, não é errado. Você manteve aquela casa por tanto tempo, a pessoa confiou em você, você correu atrás, você manteve a casa, você fez de tudo. Você tem o direito de vender sua faxina. É uma coisa que você conseguiu, é sua aquilo ali. Se a patroa não te dispensou e você tá precisando vender, você vai vender. Quando eu conheci o Michael, que eu saí de Amsterdã, eu vendi as minhas faxinas. Algumas eu vendi, algumas eu dei, entendeu? Então, como que você vende? Por exemplo, eu tenho uma casa que eu cobro 14 euros a hora, ela é 5 horas. Então, eu vou nela semanalmente. 14 euros a hora, vezes 5 horas, dá 70 euros. Eu vou nela toda semana. Ela é uma casa de valor de 280 euros. Por quê? 70 euros vezes 4 semanas, 280 euros. Então, quando eu for vender aquela casa, eu vou vender ela por 280 euros. Se você quiser fazer menos, o problema é seu. Se, por exemplo, eu tinha uma casa, essa casa mesmo, que ela era 110 euros por semana, ela era uma casa que valia 440 euros. Entendeu? E assim, não é errado. No começo eu pensei, falei, nossa, eu acho horrível esse trem dos outros vender casa, eu acho horrível esse trem de pagar ajudante. Gente, mas não. Com o passar do tempo, você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo responsabilidade sobre o seu serviço, e você vê que não tem coisa mais justa. Principalmente se você é imigrante. Igual, às vezes as pessoas vendem as faxinas, não é porque ela quer, é porque é igual. Eu larguei meu serviço em Amsterdã e fui morar com o Michael, tá? Que ele ia me ajudar, ele ia tudo. Mas eu não queria ficar só dependendo dele até eu achar outro emprego lá. Então eu vendi minha faxina pra ir me sustentando até eu me estabilizar. Do mesmo jeito é as pessoas que vendem as faxinas. O que acontece muito é, por exemplo, você vende uma faxina pra pessoa X,
a pessoa X fica com a faxina, você vem pro Brasil, passa um tempo, a hora que você voltar, você vai conversar com seus patrão, pegar a faxina de volta, seus patrão vai e dá um pé na bunda do outro, coitado. Isso eu acho horrível. Então, quando você for vender, você tem que ter responsabilidade e consciência que você tá vendendo uma casa que ela não vai ser sua mais. Se você tiver que voltar pra Holanda, tiver que voltar pra Amsterdã, aí você vai se virar nos 30 e caçar seu trabalho, né? Porque ninguém é obrigado a comprar um negócio depois você vir tomar de volta. Isso é errado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso que eu tô falando, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo tudinho, gente, certinho, tá bom? Se quiser também um outro vídeo sobre algum assunto, só me pedir. Muita gente trabalha de faxina em restaurante e em cozinha. Como que funciona a cozinha? Por exemplo, a cozinha, ela sempre é limpada depois que o restaurante fecha. Então, você vai ter 3 horas ou 4 horas para fazer aquela limpeza. E ela normalmente é das 11 às 2 ou da meia-noite às 4. Então, você vai ganhar mensalmente por trabalhar todos os dias. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia que ela ganhava 400 euros para trabalhar 3 horas por dia de madrugada na faxina. O valor de um ajudante na obra, de 8 a 10 euros se você é iniciante na obra. Por exemplo, acabou de chegar do Brasil, não sabe fazer porra nenhuma e tá precisando de trabalho e vai trabalhar com uma pessoa que é profissional. Vai ganhar de 8 a 10 euros para ser ajudante. Por exemplo, você vai lixar paredes, vai lixar portas, vai começar a aprender. Se você é um profissional naquela área da obra, ou seja, se você já tá bem, se você já tá expert naquilo da sua parte da obra, você vai ganhar o quê? 15 euros a hora na obra. Por exemplo, tem gente que costuma pagar a diária. Se você é um iniciante, a pessoa costuma pagar aí 70, 80, 90 euros para você trabalhar numa obra como iniciante, ajudante iniciante. Se você é profissional, você consegue tirar 160, 140, 170, 180 euros a diária em uma obra, tá? Agora vamos supor que você começou a fazer a mesma coisa que eu fiz com a faxina, só que de obra, para pegar a obra. Tinha amigos meus que faziam isso, inclusive o meu marido faz, só que meu marido é holandês, ele cobra diferente. Então, o que acontece? Eu conversei com um amigo meu e ele falou assim que um dia ele pegou uma casa inteira para pintar. Ele cobrou 500 euros para pintar a casa inteira. Então, vai muito do seu serviço. Quanto tempo que você vai demorar para... Você pode colocar assim, ó. Eu vou demorar 6 dias para pintar essa casa. Eu vou fazer a diária de 120. Entendeu? Então, vai dar o quê? 720. Se eu não sou burra, se eu for, tá aqui a resposta. O meu marido é holandês e como ele é holandês, ele precisa às vezes trabalhar no branco. O que é isso? Trabalhar no branco e no preto. Para quem não sabe, branco é trabalho quando você tem documento. Preto é trabalho quando você não tem documento. O valor de trabalhos que eu sei é quando você é housekeeper em hotel. Eles pagam mais ou menos 8 euros a hora. Ou então eles pagam um salário de 1.400, 1.500 por mês para você trabalhar. Por exemplo, às 9 da manhã até às 5 da tarde para você estar trabalhando como camareira. O trabalho de housekeeping em hotel, ele já é um trabalho no branco. Por quê? Porque você precisa de ter documentação para você poder trabalhar. Você precisa do seu BSN e além do seu BSN, a sua identidade, seja ela portuguesa, italiana, holandesa. Você precisa ter uma identidade europeia, você precisa ter um passaporte europeu, um documento europeu ou uma residência para você estar adquirindo esse tipo de trabalho. Esses são os valores de tudo que eu sei em relação à Holanda, tá bom? Dos trabalhos e tudo mais. Se vocês querem saber mais algum trabalho, se vocês querem saber como funciona algum trabalho, se vocês querem saber algum valor, responde e coloca aqui nos comentários que eu vou correr atrás e vou responder para vocês. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tanto esse vídeo como o outro, sobre como eu arrumei meu trabalho. Lembrando, gente, esses valores são para Holanda. Você não vai conseguir um trabalho que pague isso em Portugal. Por quê? Porque o salário mínimo de Portugal é um, o salário mínimo da Holanda é outro. Igual, eu tenho amiga minha que trabalha de faxina em Portugal e ela ganha 6 euros. Eu já ganhava quase 15. Entendeu? É muito diferente.
Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder tudo com o maior prazer. E eu espero ter ajudado vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijinhos!